Giovana, você disse no Rica, que foi uma coisa que eu não lembro da gente ter falado no Cabritas, que você era esquerdista. Eu também era. Ou a gente achava que não era nada, e era esquerdista. Mais para lá do que para cá. O Teatro das Tesouras, né? Eu não sei se você tem essa sensação de que a gente era de esquerda, mas sem saber o que significava de fato ser de esquerda. De onde que a esquerda vinha e para onde que ela estava indo. Você tinha essa sensação? Sim, não, mas olha só, até os 30 anos, Gavi andava literalmente. Saía de casa para. Oi, quem que você tem aí? Eu tipo, olhava o presidente assim, e era sempre Lula. Lula ou Dilma, quer dizer, meu primeiro foi o Collor. Aí, sim. Tem deputado? Ah, me dá aí. Cansei de fazer isso. E nessas eleições que eu me candidatei, cara, olha, eu não atingi acho que a metade das pessoas que eu precisava atingir, porque era um podcast a cada pessoa que eu encontrava. Você imagina? Eu não fazia aquela política de abraçar, apertar na mão e sair, abraçar, apertar na mão e sair. Tem políticos famosos que dizem que saía de casa com uma meta. Hoje eu vou apertar 400 mãos. E o povo se contenta com uma apertada de mão. Se contenta, Antônia, tanto se contenta. Porque isso é politicagem, Giovana. Eu tinha pavor. Então eu parava, conversava, explicava. Menina, era um negócio. E aí eu voltava no final do dia, eu tinha falado com 20 pessoas. Mas essas 20 pessoas, dali eu saí com a sensação de que 18 estavam comigo, sabe? Sim. Fala, o que você ia falar? É tão engraçado essa coisa do apertar a mão. Eu contei no Rica que meu pai é petista, né? E meu pai é petista porque o Lula apertou a mão dele um dia, em São Bernardo. E ele era jovem. Então isso foi o suficiente para ele idolatrar o Lula até hoje. Mas eu entendo e vou te dizer uma coisa. Beijo, Renê, te amo. Eu vou te dizer uma coisa, Giovana. Quando eu dizia que ia entrevistar o Lula, e até tentei, mas eles não vêm. Eles não vêm. Sim, claro. O Rico tentou fazer um negócio de debates lá e marcou um dia no estúdio e fez um cartaz que ele tinha marcado com umas 3 pessoas. Jandira, um outro cabeludão, eu esqueci o nome dele, do PSOL, e mais uma outra. Todo mundo de esquerda, pessoal, tudo pessoalista. Não apareceu ninguém. Só estava eu lá de direita no cartaz. Não apareceu ninguém. Eu não sei se é porque o Rico, o canal dele, a tendência é mais para a direita, e nem é, porque as pessoas não vão. Então fica pensando que a gente só entrevista um lado. Mas não foi ninguém, só fui eu. E eu doido para ter um lá para debater comigo. Nunca dei a sorte. Nossa, eu também. Eu adoraria. Eu adoraria que alguém de esquerda me chamasse. Nossa, sabe onde que eu ia gostar de te ver, Fontenelle? No programa da Gabriela Prioli. Nossa, como eu ia gostar que a Gabriela Prioli te chamasse para uma entrevista. Com a Gabriela, eu vou no dela, ela vem no meu, a gente conversa no meio da rua, em qualquer lugar, porque eu sou doida para pegar ela no campo das ideias. Eu vou pegar ela no campo das ideias. Eu quero. Meu sonho, mas. Não, quer dizer, meu sonho não é porque ela não tem essa importância, mas se ela vier, vai ser muito bem-vinda. Eu pago minha passagem. Nossa, olha, eu ia assistir, hein? Essa teria minha audiência ali de camarote. Aliás, ela é qualquer um deles, eu não arrego para ninguém, não. Aí você falou no Rick que tinha esse sonho de ser repórter da Globo. Você ficou quantos anos lá, Giovana? Eu fiquei quase 3 anos. E é interessante falar sobre isso, porque eu vi muitos comentários das pessoas, nossa, mas ela ficou tanto tempo, por que ela não saiu antes? Porque é um processo, você não desperta desse momento de dormência ali, é nebuloso, você não consegue enxergar as coisas como elas são, principalmente quando a gente é tão nova. Por mais que eu tenha essa alma de Capricórnio, sempre gostei de trabalhar, sempre fui muito responsável, eu não tinha consciência. Eu acredito que muitas pessoas que estão apoiando e votando no Lula hoje, apoiando a volta dele, não têm consciência, não se informaram, sabe? As pessoas não são más, elas só estão perdidas. E eu era perdida, eu não sabia o que eu estava fazendo. Isso. Meninos, vocês estão aqui, vem vereadora, vem deputada estadual, não. Eu tenho uma missão para cumprir durante esses 4 anos. No decorrer desses 4 anos, vocês vão entender qual é a minha missão. E daqui a 4 anos eu venho ou federal de novo ou Senado. Porque eu digo que até hoje, Giovana, eu me arrependo de não ter vindo senadora pelo Rio de Janeiro. Porque eu poderia até não ganhar, mas a minha chancela seria muito diferente da que eu tenho hoje, entendeu?
E eu sei o que eu estou falando. Então, nunca mais eu vou fazer o que meu coração não pede, sabe? Porque se eu me der bem ou me der mal, foi uma decisão minha e não do outro. Então, nunca mais uma vez, repito, de novo, nunca mais farei o que o outro acha. Eu vou fazer sempre o que eu acho. Eu não tenho mais idade para fazer o que o outro acha. É ter a coragem de não agradar, como eu falo tanto, que a gente tem que ter a coragem de não agradar e de fazer o que a gente acredita, sem medo do julgamento e sem seguir o que os outros pensam, porque quando a gente deita no travesseiro, é a nossa consciência que está ali. Somente. Minha irmã, você falou o seguinte: para entrar na TV Globo, você tem que meio que rezar a cartilha deles. Você usou uma expressão que foi aqui, cadê? Tem que estar alinhada com os valores da empresa, né? Eu tive problemas lá pelo seguinte, provavelmente diferente dos seus, porque eu não estava no jornalismo, né? O problema era o seguinte: vinha uma revista da TV na época, a Patrícia Kogut, que fazia sucesso, aí vai me entrevistar. Como que você entrou? Me conta como é que foi sua entrada na TV Globo. Ué, meu marido me botou. Sim. E não sou a primeira e nem serei a última. Com a diferença que eu dou conta do meu recado. Eu não estou aqui tampando buraco de ninguém. A entrevista saiu, explodia, e aí ia parar no ia para tudo que eu tenho lugar. Aí viu, complice. Você não pode falar assim, você não pode contar essas coisas. Meu amor, não posso? A única vez que eu bati na porta de vocês para pedir para fazer um teste, a produtora de elenco falou, anotando aqui, nem olhou na minha cara e falou, pode deixar aí. Eu falei, mas você me conhece? Sim, pode deixar aí. Então é óbvio que foi meu marido que me botou, mas ele já botou várias outras namoradas dele, ele já botou várias outras mulheres dele, com a diferença que eu tenho talento. Falo sim, qual o problema? Mas não pode. Pode sim. Pode sim, meu amor. Você, qual foi o teu problema? Eu, quando entrei na Globo, eu tive que matar 18 mil candidatos num processo seletivo, né? Não pode falar essa palavra, senão vou derrubar o teu canal. Eu tive que provar o meu valor num processo seletivo intenso. Então, foram 5 meses de processo seletivo, várias etapas. Já entra com uma chancela lá em cima, né? Você me respeita porque eu passei por 18 mil pessoas. Mas aí que tá o ponto. Quando você é jovem e você passa num processo seletivo desse, ainda mais com todo o esforço que eu fiz, saí de Vitória com 17 anos, vim morar em São Paulo, trabalhei como telemarketing, trabalhei como assistente de clínica médica, trabalhei como produtora de moda correndo atrás de modelo carregando roupa. Quando você se ferra para pagar a faculdade e chega lá, você é aprovado, você acha que você é o último bolacha do pacote. Você fala, caraca, eu sou foda. Só que você começa a trabalhar. E aí você se depara com a realidade, porque eu só tinha trabalhado em empresas pequenas. Quando eu cheguei lá, 2, 3 mil funcionários e toda a política corporativa, no sentido não de política que a gente vê hoje, tá? Não tô falando disso, tô falando de política nas relações humanas, na comunicação, que tem em qualquer empresa, tem em qualquer lugar, qualquer ambiente. Os relacionamentos mandam muito no ambiente. E estar nessa cartilha, não é a cartilha, é a cultura. Do mesmo jeito que você tem uma cultura se você for trabalhar num banco, se você for trabalhar num restaurante, se você mudar do quilão da esquina para o restaurante do shopping chique, vão ter linguagens, estilos diferentes, uma cartilha diferente para você seguir. Então, quando eu entrei lá e eu me deparei com esse ambiente, foi um choque muito grande. Porque eu sonhei desde criança em estar lá e eu não estava preparada para lidar com esse ambiente profissional. Então, eu tive esse primeiro choque. Eu achava que era isso. Eu tinha essa sensação, eu falava assim, você não está preparada, Giovana. Você é muito jovem, você é muito imatura. E é o que a gente escuta das pessoas. Porque eu tinha só 19, 20 anos quando eu entrei lá. Então eu falava assim, não, eu sou muito nova, eu sou muito jovem, eu sou muito imatura, eu tô sozinha em São Paulo, minha família toda tá no Espírito Santo, deixa eu aguentar aqui. E eu fui aguentando, aguentei mais 1 ano, aguentei 2, aguentei 3, até que você vai pegando algumas situações e você vai questionando, mas por que isso é assim? Não, mas por que é assado? E eu fui percebendo que eles iam me tirando de reportagens factuais do dia a dia, e eu me colocando mais em reportagens especiais. Então, chegou um momento lá dentro que eu só fazia reportagem especial. O que é uma reportagem especial? Eu fazia cases do Drauzio Varela, eu produzia reportagens sobre música, sobre sertanejo, eu fiz aquela série Chefe Secreto no Fantástico, que era quando um diretor
da empresa, se vestia como funcionário e ia para o chão de fábrica escondido. Então, eu fazia muitas reportagens especiais. Eu ficava com isso na cabeça. Eu falei, nossa, ou eu sou muito boa, ou eu sou muito ruim. Porque eles foram me tirando do dia a dia. Mas hoje, depois que você vai amadurecendo, você vai tomando consciência, e depois de ter contato com pessoas como você, outras pessoas que fazem um trabalho tão interessante aqui na internet, você vai abrindo a cabeça. E eu sempre estive aberta ao diálogo e a dizer, eu errei, ou hoje eu penso de uma forma diferente. Eu acho que isso é uma coisa que todo jornalista deveria fazer. Estar aberto para dúvida. Falar, não, peraí, eu tenho uma certeza muito grande do que eu penso hoje. Amanhã eu posso já não ter mais. Então, eu sempre estive aberta para dúvida. Eu sempre tive uma visão muito crítica. Só que enquanto eu estava lá, eu tinha que fazer meu trabalho. Eu tinha que seguir a cartilha do que estava sendo dito, do que estava sendo feito. Então, se eu tinha que escrever uma reportagem e o meu editor vinha e cortava tal palavra, editava, eu tinha que aceitar, porque ele era meu superior e a reportagem já não estava mais na minha mão. Mas eu fui pegando nas entrelinhas, eu fui despertando para isso, eu fui percebendo algumas coisas que não eram tão claras. E não só isso também. Os funcionários lá dentro, tem muita gente lá dentro, Fontinelli, que é muito boa. Tem muita gente lá dentro que tá me mandando mensagem no WhatsApp falando assim: caraca, Giovana, que bom que você tá falando. Obrigado que você tá falando. Então, são pessoas de bem, são pessoas que trabalhavam naquela antiga Globo, que é a Globo que eu admirei durante muito tempo e que eu sonhei desde criança em trabalhar, que era a Globo que fazia jornalismo, que fazia investigação, que pesquisava as matérias. Era essa empresa que eu sonhava em trabalhar e que eu quis trabalhar a vida inteira. Só que com o tempo isso foi mudando. E eu acredito que eu tive a sorte, e eu falo a sorte mesmo porque hoje já não é mais assim. Eu tive a sorte de entrar no finalzinho, sabe, dessa mudança. Porque quando eu trabalhei lá, eles ainda não entendiam muito o que era internet. Eu lembro que eu sugeri um projeto. Eu queria muito entender mais de política, e eu não tive política na escola. Não tinha internet quando eu era adolescente, da forma que tem hoje. E eu queria estudar, eu queria entender mais o que acontecia, porque eu via o clima tenso que já rolava em Brasília ali, o mensalão, a época do mensalão, 2005, 2006, 2007, e eu não sabia o que estava acontecendo, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E não dava para acompanhar pelas notícias. Eu lembro que eu falava assim para o professor meu de geografia, eu falava para ele, eu não consigo entender, porque essa história já vem de antes, então eu não tenho uma linha, uma narrativa para eu acompanhar. Parece que é sempre uma coisa nova, você não consegue acompanhar. E eu sugeri na época, na Globo, quando eu era estagiária, eu falei para eles, olha, vocês podiam criar um aplicativo, ou um canal, uma plataforma, para contar esse para trás, contar a história para nossa geração, porque a gente quer saber disso. E foi meio que ficou meio por isso mesmo, ninguém levou adiante. E hoje na internet tem várias empresas, vários canais, tem streamings que fazem esse trabalho. Então, eu tinha essa necessidade de saber a verdade. Eu acho que esse é o ponto. Assim, 2 pontos. Eu sempre estive aberta para questionar e para ver se eu não estava certo o tempo inteiro, para vai que eu estou errada. Então, admitir que eu errei e admitir que eu não estava mais alinhada com a Globo, admitir tudo que eu vivi ali dentro, que não era para mim mais, foi difícil, porque a partir do momento que você faz isso, você escuta muitas críticas de muitas pessoas, e eu estou ouvindo até agora, tem gente que vai lá no meu perfil falar bem assim, mas que absurdo, ela deveria ter continuado, ela foi uma mimada de ter largado a empresa, eu ouvi algumas coisas desse tipo, né? Não, tudo bem, faz parte. Mas eu tô falando isso porque eu sei que muita gente está assistindo a gente aqui e deve ter essa mesma sensação. Pessoas que não se posicionam por medo do que os outros vão pensar, das críticas e tudo mais. E quando eu comecei a bater nessa questão da pandemia em 2020, porque eu comecei a ver os absurdos e receber as denúncias e mandar as denúncias para a grande mídia simplesmente ignorar as minhas denúncias, ou colegas falarem, olha, a gente está recebendo, mas a gente não pode dar, eu comecei a postar nas minhas redes sociais. E eu fui cancelada por amigos de escola, da área da saúde, formados em medicina, amigos, assim, de infância, sabe? Amizades de 10, 15 anos, juntos. Gente que viu minha luta para me tornar jornalista, que viu eu sair de casa, depois de criar 2 irmãos, depois de passar por todos os problemas de comunicação, de saúde que eu passei, me cancelar, romper comigo, me atacar.
E eu falo assim, gente, eu tô só fazendo meu trabalho, eu não vou lá no seu plantão dizer como é que você cuida do seu paciente. Deixa eu fazer meu trabalho na minha rede social. Eu não entendo esse voto do amor, Giovana.